Investidores, Bitcoin sendo cotado a 25.777 dólares nesse momento, e nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise técnica clássica e também vou compartilhar com vocês algumas reflexões em relação a esse momento para o mercado de criptomoedas, tá? Vamos começar aqui mostrando para vocês o mapa de calor com a movimentação dessa última semana das principais criptomoedas, e a gente teve aqui um cenário devastador, né? Uma sangria desatada. A gente pode colocar aqui nessa última semana quem performou, né, e conseguiu se manter com uma margem de desvalorização abaixo de 10%, a gente pode dizer que foi bem, né? A gente teve Cardano se desvalorizando quase 30%, a própria BNB também, uma desvalorização de 23% por uma cripto de um market cap tão alto, é realmente um movimento muito impactante. E o BTC, né, nessa dança toda aí, ele está conseguindo se manter ali dentro de uma faixa próxima vamos colocar, arredondar ali para 5% de desvalorização, né? Então o BTC, ainda que a gente está tendo aí um momento bem complicado para o mercado cripto em geral, o BTC está sustentando bem, né? E aí a gente tem aqui no nosso chart os 3 níveis de preço que a gente já vem monitorando e falando sobre eles na nossa análise. Essa análise aqui, ela é a continuação da mesma análise que a gente sempre faz para o Bitcoin, tá? Então, eu sei que tem canais que trazem toda vez uma análise diferente, toda vez uma visão completamente diferente da anterior, mas aqui a gente segue uma mesma linha de raciocínio e aí a gente vai desenvolvendo as nossas visões dentro da mesma tese e da mesma análise de sempre. Então, aquela leitura que nós havíamos feito lá atrás, há meses atrás, investidores, de que aqueles 30 mil dólares era uma boa região para venda, a gente já pode dizer que isso se concretizou, certo? O Bitcoin bateu lá nos 30, 31, foi rejeitado e agora vem se projetando para baixo para vir testar a outra região que a gente monitora, que é a região ali dos 24 mil dólares, né? Que tem aí uma confluência com esses topos que o BTC deixou aqui dentro desse nível, tá? O BTC deixou bastante topo aqui, essa região foi uma resistência no passado, então a gente entende que há uma grande probabilidade agora dessa região se comportar como um suporte, né? Vai ter uma defesa compradora ali na faixa dos 23, 24 mil dólares, certo? E o BTC continua dentro daquele canalzinho de baixa que ele formou, né? Ele formou aqui um canalzinho de baixa, a gente mantém aquela região de resistência, que é a faixa de preço que o Bitcoin precisa realmente romper para conseguir se projetar para cima e testar aquele topo dos 30 mil, tá? Esse topinho aqui, e essa resistência está aqui nos 28.200 dólares, e aí caso ele rompa para cima, ele vai estar também rompendo esse canal de baixa, e aí um teste nos 31 mil dólares pode acontecer. Se romper os 31, o BTC pode buscar ali até a casa dos 35 mil dólares, tá? Mas ainda que ele busque aqueles níveis, eu continuo sustentando para vocês aqui uma tese de que eu não acredito que o Bitcoin vai ter força para sustentar acima dos 30 mil dólares, com o cenário de mercado, o cenário macro, né? Como está? Se a gente de repente vê o Bitcoin buscando 35 mil dólares, a gente tem uma melhora nas expectativas para as economias globalmente falando, a gente pode até rever aqui e refazer as nossas leituras. Eu sempre falo para vocês que a pior coisa que tem é você não mudar de opinião, tá? No mercado financeiro, pior ainda. Não pode ficar se apegando aí à tese e levando ela pro caixão com você, porque geralmente isso não dá certo, então a gente fica esperto também, porque você pode reparar, as pessoas inteligentes mudam de opinião. Não estou aqui querendo falar que eu sou inteligente, mas eu pelo menos tento me balizar nessas pessoas. Então, isso aqui é o melhor que eu consigo projetar para o Bitcoin nesse momento, 35 mil dólares. E assim, as expectativas de fato é que o BTC venha revisitar o nível dos 24 mil dólares primeiro, certo? A gente tem um cenário aqui no time frame semanal, investidores, que a gente já vinha sinalizando há bastante tempo, tá? Indicadores mostrando pra gente que esse movimento altista do BTC em 2023 estava perdendo força. A gente já tem aqui várias barrinhas do Awesome Oscillator indicando pra gente que o fluxo vendedor está ganhando força, né? A gente teve aqui um sinal de venda que foi dado pelo estocástico ali na semana de 24 de abril. A gente tem aqui um sinal de venda que está sendo confirmado nessa semana, tá? Pelo MACD, certo? Ó, primeira barrinha vermelhinha já vem surgindo ali com o cruzamento das duas médias desse indicador, tá? A gente tem aqui, ó, no indicador de momento, o Bitcoin já em um território bearish, tá? Bitcoin em um momento
tendo como base o time frame semanal, em que a força vendedora é a que tende a se prevalecer, né? E tudo isso acontecendo na mesma hora em que o BTC está lá testando a média móvel de 200 períodos do semanal. Eu mostrei para vocês em uma análise aqui do canal como o Bitcoin se relaciona com essa média móvel de 200 e o quão importante é o BTC se manter acima desses 26.400 dólares, tá? Fechar esse candle de hoje já, tá? De hoje não, dessa semana, que esse candle vai fechar hoje. Fechar esse candle do semanal abaixo desse nível pode representar aí uma situação bem complicada para o Bitcoin, e eu detalhei isso nesse vídeo aqui, ó. Tá? A gente mostra como o Bitcoin se relaciona com a MM200, e eu convido você que não viu essa análise a dar uma acompanhada também. Então a gente fica na expectativa de como vai ser o fechamento desse candle dessa semana, tá? A gente não pode dizer que o BTC está longe dos 26.400, né? Ele precisaria aqui de uma recuperação de algo em torno de 3%, né? Para ele conseguir fechar acima ali dos 26.400 nessa semana. 3% para o Bitcoin é tranquilo, né? Ele consegue recuperar em coisa de 1, 2, 3 horinhas ele recupera. Então a gente vai ter agora às 7 da noite a abertura dos futuros, né, no mercado de equities, no mercado tradicional. As bolsas americanas vão abrir, né? Os futuros das bolsas americanas vão abrir. E a gente fica na expectativa, porque se de repente a gente tem uma abertura positiva, com as bolsas ensaiando aí um dia de alta amanhã, que é segunda-feira, a gente pode ver, quem sabe, até o Bitcoin entrando num ralizinho aqui nos time frames mais baixos, né? Tipo, vai uma hora, ele vai recuperar esse 3%, fecha acima dos 26.400. Mas o fato é que se ele fechar do jeito que ele tá aqui, pode ser que a gente tenha aí o fluxo vendedor ganhando força, com o Bitcoin, então, vindo testar a região dos 24 mil dólares. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as faixas de preço que a gente mais tem suporte, né? Eu considero que esse suporte dos 23, 24 mil dólares é um suporte bem importante em função desses dois topos que o BTC deixou aqui, tá? Porém, a gente vai ter uma situação aqui de suporte mais importante já no teste desse fundo aqui, que tá lá nos 19.600 dólares, tá vendo? A gente pode ver pelo próprio perfil de volume. Isso aqui é o volume financeiro por cada faixa de preço, tá vendo? E o que é mais incrível é que, considerando toda essa movimentação aqui, o suporte mais importante, mais relevante e que tem o potencial de ser o mais forte, ele vai estar só lá, já próximo das mínimas, né? Ó, que é essa linha branca aqui, que é o ponto de controle do indicador, que tá aqui nos 16.800 dólares, né? Então a gente realmente vê que a possibilidade do BTC voltar para retestar essas mínimas aqui, ela é real, investidores. Essa aqui é a grande realidade, tá? E de repente, um movimento aí para baixo pode levar o mercado de criptomoedas a buscar, né, aquela região de capitulação, de raiva ou de depressão, né? Quando a gente olha o ciclo emocional do mercado financeiro. Eu não acredito que o mercado de criptomoedas chegou aí nesse ponto máximo de dor, tá? E essa é uma publicação minha lá no Instagram. Convido vocês a me seguirem lá também. O tipo de conteúdo que eu compartilho por lá é diferente, mas é bem legal também. Então, convido vocês a me seguirem lá. E eu realmente acredito que nós estamos nos aproximando dessa fase aqui de pânico, rendição para o mercado de criptomoedas. Então eu realmente acredito que ainda tem muita coisa por vir. E o fechamento desse candle semanal do Bitcoin aqui, que fecha hoje, ele vai fechar hoje às 20h59, hoje domingo, né? Ele vai dizer muito do que vai acontecer aí nas próximas semanas. A gente teve um cenário aí em que o Bitcoin conseguiu sustentar com as altcoins caindo bastante, né? Especialmente aquelas citadas no processo da SEC. Então, eu acredito que o Bitcoin capturou um pouco dessa liquidez dessas altcoins, tá? Bitcoin e Ethereum capturaram parte dessa liquidez. Só que agora o risco tá, né? Se de repente o Bitcoin não conseguir sustentar, né? Se ele não conseguir sustentar esses níveis de liquidez e ceder, né? E se projetar para baixo com Bitcoin e Ethereum, isso pode ser avassalador para as altcoins. Então, a gente está passando aqui por um momento de real tensão para o mercado cripto. E eu vou voltar a atualizar a análise do BTC aí nos próximos dias aqui no canal, certo? Se você gostou da análise, cara, vou pedir para você não esquecer de deixar o like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Com isso você mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar. Você ajuda muito os canais do YouTube quando você deixa o seu like, não custa nada. E você que é novo, convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações do Bitcoin, de todos os mercados aqui no nosso canal, certo? Deixa o convite, um forte abraço e até a próxima.